tá bom? Ó, pessoal, eu tô fazendo, pra quem tá chegando agora, só pra explicar uma coisa, eu tô fazendo um formato novo, que esse formato novo é através do Streamlabs, que não é pelo TikTok. Então eu tô vendo um chat de vocês direto pelo computador. Então, eu nem sei se por acaso alguém, por exemplo, mandou uma rosa, eu ainda não sei se dá pra ver por esse chat se alguém mandou essa rosa ou não, tá? Então eu vou testar, a gente vai testar, a gente vai descobrir juntos. E, enfim, a gente vai descobrir juntos se dá ou se não dá. Então, por que eu tô falando isso? Porque se alguém mandou e eu não vi, eu peço perdão por isso, mas com certeza no final da live eu vou ver o nome de todo mundo. Mas eu acho que dá sim, eu acho que vai dar pra ver quando alguém mandou ou não mandou, tá? É só por isso que eu tô um pouco preocupado, com medo de não agradecer. Vamos então começar, pessoal, paz do Senhor Liette, pelo capítulo 19 de Apocalipse. Vamos lá. E depois dessas coisas, eu ouvi uma grande voz de uma numerosa multidão no céu, dizendo: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder ao nosso Senhor, nosso Deus. Porque os verdadeiros justos são os seus juízos, porque ele julgou a grande prostituta que corrompeu e terá com a sua fornicação e vingou o sangue dos seus servos que estava na mão dela. Então, pessoal, ontem a gente já viu quem é essa grande prostituta, né? É a que está assentada sobre 7 montes. Foi a tarefinha de casa, eu pedi para vocês pesquisarem quem está assentado sobre 7 montes, né? Que vocês iriam descobrir a quem eu estava me referindo. Eu não, a quem a Bíblia estaria se referindo, né? Então, vamos lá. Porque os verdadeiros justos são os seus juízos, porque ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua fornicação e vingou o sangue dos servos que estava na mão dela. A gente viu ontem quem é ela, né? Anna Kelly a grande prostituta, é aquela que está assentada sobre os 7 montes. Depois você pesquisa qual cidade está assentada em 7 montes. Pesquisa isso no Google que você vai descobrir quem é. Tá? Eu prefiro não falar, eu prefiro que quem queira saber a verdade. Então, eu acho que é porque eu que tô tremendo tanto. Deixa eu tentar. Peraí, deixa eu tentar. Aí, encaixei, eu acho que agora vai parar. Acho que agora vai fazer menos. E eu acho também que é porque. Por causa disso aqui, ó. Peraí. Aí, acho que agora vai parar. Bom, vamos testar. Se não der certo nesse formato, a gente volta pro formato anterior, tá? Que aí não treme. Vamos testar. E novamente eles disseram: Aleluia! E a sua fumaça subiu para sempre e sempre. E os 24 anciões, que estavam lá junto do trono, e os 4 animais, prostraram-se e adoraram a Deus, assentado sobre o trono, dizendo: Amém, aleluia. A ceia das bodas do Cordeiro. Deixa eu subir um pouquinho para vocês. Aí. E uma voz saiu no trono dizendo: Louvai o nosso Senhor Deus, todos vós, seus servos e vós que o temeis, servos e vós que o temeis, servos e vós que o temeis. E aparece, acho que deu uma caída aqui agora e voltou. Obrigado pela rosa, viu, Deidson? Alegremos-nos e regozijemos e demos honra a ele, porque as bodas do Cordeiro chegou e a sua esposa já se preparou. A esposa é a noiva, né, pessoal? É a igreja. E foi-lhes concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. Obrigado, Joana. Deus te abençoe, viu? Tá falhando o áudio. Deixa eu testar. Deixa eu ver aqui. Pera aí, pessoal. Tá falhando o áudio. Deixa eu ver aqui. Tá, eu fiz uma mudança aqui, pessoal. Vamos testar, tá? Qualquer coisa vocês me avisam. Ah, que susto. Bom, beleza. Então vamos continuar. Joana, obrigado pela rosa, tá? Vamos continuar então. A sua esposa já se preparou e foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos.
Então aqui a gente... Interessante. Linho fino é a justiça dos santos. Vamos continuar. Deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui. Pronto, vamos lá. A gente ainda está no capítulo 19, tá, pessoal? Vamos lá. Peraí. Deixa eu só, então, reposicionar aqui essa luz para ficar melhor para todo mundo. Aí. Acho que assim vai ficar melhor para todo mundo. Pronto. Tirando esse cabo. Pronto. Glória a Deus. E disse-me: escreve: abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bordas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. E cai a seus pés para o adorar. E ele me disse: atenta para que tu não faças isso. Eu sou o teu conservo. E diz teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, pessoal, o testemunho de Jesus Cristo, que é o testemunho de testemunhar. Mari, obrigado pela rosa, Deus abençoe, tá? Boa noite. É o espírito de profecia. Deixa eu continuar. O cavaleiro no cavalo branco. E eu vi o céu aberto. Olha que glória, pessoal. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado nele era chamado Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. E ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. E ele estava vestido com veste banhada em sangue, e o seu nome é chamado de a Palavra de Deus. Ou seja, pessoal, o que a gente está vendo aqui? Que o nome de Jesus Cristo, o próprio nome de Jesus Cristo é chamado o quê? A Palavra de Deus. Jesus é a Palavra de Deus. Jesus é o Verbo, pessoal. Tá? E os exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre os cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. E de sua boca sai uma espada afiada. Por que da boca dele sai uma espada afiada, pessoal? Porque a palavra dele é uma espada. Ela corta mesmo. Quem não tiver em Cristo, a palavra dele corta. É uma espada afiada. Para que com ela quem? Com a espada, castigue as nações. Então é através do julgamento das palavras, né? Ele vai falar e vai julgar quem vai e quem fica. E ele as governará com um cetro de ferro. E ele pisa o lagar do vinho da fúria e da ira do Deus Todo-Poderoso. E ele tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vi um anjo que estava de pé no sol. E ele gritou com alta voz: Amém, Bárbara. Obrigado, viu? Deus te abençoe também. Glória a Deus. Deus multiplique na vida de... Glória a Deus, pessoal. Eu acho que isso é da live antiga. Com certeza isso é da live antiga, tá, pessoal? Isso era de quando eu fazia live ainda como pastor no GTA RP. Vamos lá, pessoal. E ele tem sobre a sua veste, a que eu já li, para que possais comer a carne, e a carne de capitães, e a carne de homens todos poderosos. Não, aqui eu não li ainda. Vinde vós aceitar... Rei dos Reis, pronto, vamos continuar aqui. E ele tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis. Oi, Luísa, seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe. E Senhor dos Senhores. E eu vi um anjo que estava de pé no sol, e ele gritou com alta voz, dizendo: a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus.
em meio guerra e no fim dos tempos a tribulação. Deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa que eu não li aqui. Não, eu acho que tá tudo certo. Vamos continuar então. Ah, tá. Essa mensagem da Bárbara foi hoje mesmo, tá? Ó, essa mensagem que ela mandou. Essa foi a mensagem da Bárbara, essa foi a de hoje mesmo. Tá, Bárbara, obrigado, tá? As outras aqui não foram. Deus abençoe a sua vida e multiplique, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Ser o grande Deus. Para que possais comer a carne de reis, e a carne de capitães, e a carne de homens poderosos. Não, desculpa, pessoal, eu não li o versículo 17. Eu vi um anjo que estava de pé no sol, e ele gritou com voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Essa ceia, pessoal, é a ceia do casamento, né? Casamento da noiva com o Cristo. Para que possais comer a carne de reis, e a carne de capitães, e a carne de homens poderosos, e a carne de cavalos, e dos que nele se assentam, e a carne de todos os homens, tanto livres quanto escravos, tanto pequenos quanto grandes. E eu vi a besta... Peraí, deixa eu só... Tá dando pra ouvir tudo certinho aí, né, meu povo? Tá tudo bem audível, né? Então fechou. Beleza. Então deixa eu continuar aqui. E eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está assentado sobre o cavalo e contra o seu exército. Então isso aqui é a batalha final de Armageddon. Por que a batalha de Armageddon? Porque é no monte, essa batalha vai ser no monte de Armageddon. Por isso que é a batalha final, que significa, por isso que Apocalipse em algumas linguagens está como Armageddon, porque é a batalha do final, que é em Armageddon, tá? Então vamos continuar. Peraí. Contra o seu exército, pronto. E a besta foi tomada, e com ele o falso profeta que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta. Então ele enganava quem recebeu a marca, e os que adoravam a sua imagem, tá? Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimado com enxofre. Então a gente vê o que, pessoal? A besta é o anticristo, né? A primeira besta. A segunda besta é o falso profeta. O falso profeta recebeu poder para operar milagres, para dar autoridade para a primeira besta, que é o falso profeta, que é o anticristo, através desses milagres, e também enganar as pessoas. Quais pessoas? Aquelas que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre, e os remanescentes foram mortos com a espada daquele que está assentado sobre o cavalo, espada que saiu da sua boca, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Nossa, tenso, hein, pessoal? Agora vai falar sobre os 1000 anos, pessoal, no capítulo 20. Vamos ler sobre os 1000 anos? Só um segundo. Então vamos. Agora o capítulo 20. O capítulo 20, pessoal, ele tá, como diz o próprio título, vai falar sobre os 1000 anos, né? Do reinado de 1000 anos. Tava bebendo uma água aqui. Vamos ver o que o capítulo 20 diz. E eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo. Eu acho que se eu prender melhor isso aqui, ó, ele vai tremer menos. Peraí. Pronto. E eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo, sem fundo, e uma grande corrente na sua mão.
E ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é diabo... Isso, Camila, Apocalipse. Por 1000 anos ele é preso. E lançou ele no abismo sem fundo, e ali o encerrou. E pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem. E após isso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. Aqui, pessoal, o que a gente pode observar? Tá? O Satanás ele vai ficar preso por 1000 anos e depois vai ser solto novamente para a batalha final, né? Essa ainda não tinha sido a batalha final. Essa era a batalha depois dos 7 anos da grande tribulação e depois vem os 1000 anos, né? E como que acontece? Obrigado, viu, Wellington, pelas rosas, Deus te abençoe. E como que acontece aqui, pessoal, essa batalha de... esse reinado de 1000 anos? Eu tenho um vídeo, pessoal, no canal aí, que se vocês depois forem ver, que ele fala justamente sobre isso, tá? Ela fala exatamente sobre esses 1000 anos, né? Como que vai funcionar esses 1000 anos, né? E que a gente vai ver que tem pessoas que vão ter o corpo glorificado nesses 1000 anos, que não vão mais casar, não vão mais ter filhos e vão ser incorruptíveis. Como também, pessoal, a gente vai ter nesses 1000 anos pessoas que não têm o corpo glorificado. Quem são as pessoas que não têm o corpo glorificado? As pessoas que não têm o corpo glorificado... Peraí, deixa eu só pôr o carregador aqui no computador, que eu já explico isso pra vocês. Pronto. Quem que é as pessoas que vão ficar no 1000 anos no reinado do Cristo e não vão ter o corpo glorificado? Essas pessoas, pessoal, são as que vão repovoar a terra, tá? Que vão ficar... Eu já respondo a sua pergunta, Camila. Então, durante esses 1000 anos, pessoal, vamos lá. O que vai acontecer nesses 1000 anos de reinado de Cristo, né? Enquanto o anticristo estiver preso, Satanás estiver preso. O que vai acontecer? Pessoal, vão ter dois grupos de pessoas. Vão ter os que têm o corpo glorificado e os que não têm o corpo glorificado. Os que têm o corpo glorificado, eles vão ser incorruptíveis, tá? E os que não têm o corpo glorificado, eles ainda vão ficar... aliás, voltando para o primeiro grupo, os que vão ter o corpo glorificado, esses vão reinar e vão ser sacerdotes com Cristo, tá? Então Cristo vai falar ali de repente para Bárbara: ó, Bárbara, esse pedaço aqui dessa terra, dessa cidade é sua, você que vai cuidar daqui, você que vai ser sacerdote daqui, entendeu? Agora, pessoal, a gente tem um outro grupo, que é o grupo que não vai ter o corpo glorificado. Quem são esses? Esses são os que vão passar pela grande tribulação. São os que vão ficar os 7 anos sem morrer durante a grande tribulação. Eles vão passar do início ao fim e eles vão participar do juízo, do juízo das nações, tá? Nesse juízo das nações, quem for aprovado vai receber como que eu posso dizer? Vai receber aprovação para viver nesses 1000 anos. Só que esses que vão passar pelos 7 anos, e vão viver no final dos 7 anos, eles não vão ter o corpo glorificado, tá? Eles vão viver, eles vão continuar crescendo, eles vão repovoar a terra, eles vão continuar se casando e tudo mais. Só que o que acontece, pessoal? Eles não vão ter o corpo glorificado. Em Isaías fala sobre esse grupo, tá? Em Isaías 65. E não sei qual versículo, mas eu sei que é capítulo 65, depois vocês podem pesquisar. E o que Isaías fala sobre esse grupo? Ele fala que essas pessoas, nesses dias, pessoal, elas vão viver mais de 100 anos, inclusive seria uma vergonha quem vivesse menos de 100 anos, tá? Então, uma vergonha por quê? Porque se você viveu mais de 100 anos nessa época, dos 1000 anos, obrigado pela rosa, Deus te abençoe, Camila. Se você viveu menos de 100 anos nessa época do reinado de 1000 anos, é porque você corrompeu muito o seu templo, que é o seu corpo, tá? Por isso que você vai viver menos que 100 anos nessa época, mas é para todo mundo viver mais que 100 anos, tirando os que têm corpo incorruptível, né? Esses já têm a vida eterna, o corpo deles já não envelhece mais, né? Eles já têm o corpo glorificado. Então, no final dos 1000 anos, a gente vai ver o que vai acontecer aqui já já. Que Satanás vai ser solto, né, para testar as nações. Só que quem que ele vai testar, pessoal? Porque pensa comigo. Obrigado, Aurora, Deus te abençoe também. Pensa comigo, se a gente vai ter o corpo glorificado e incorruptível, a gente não tem como ser tentado, né? Então quem que ele vai tentar? Ele vai justamente tentar aquelas pessoas que não têm o corpo glorificado. Entenderam, pessoal? São essas pessoas que vão ser tentadas no final dos 1000 anos.
Então, ele lançou no fundo do abismo, ele o encerrou, pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem. E após isso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. E eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E eu vi almas daqueles que foram decapitados. E esses sim. Esses aqui sim, pessoal, os decapitados. Vamos lá. E eu vi... Vou prestar atenção aqui, ó. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus e não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido sua marca, em suas testas ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Pronto, esse aqui, pessoal, esse grupo aqui que a gente acabou de ler, que são quem? Os que foram decapitados. A própria Bíblia... Obrigado pela rosa, Luciano, Deus te abençoe. A própria Bíblia diz que eles vão reinar. Então, se eles vão reinar, eles vão ter o corpo glorificado. Mas qual é a diferença desse grupo? A diferença, pessoal, é que eles morreram por testemunho de Cristo. Eles foram decapitados por testemunho de Cristo. Não, vão ser, né? Porque já isso vai acontecer. Agora, os que ficaram até o final dos 7 anos... para o juízo das nações, esses não terão o corpo glorificado. Quem vai ter são esses aqui, que foram decapitados, tá? E quem foi arrebatado antes. Mas os demais mortos, ó lá, não reviveram até que os 1000 anos findassem. Esta é a primeira ressurreição. Então, os outros mortos, pessoal, que não são esses mortos... Os que não são os mortos que foram decapitados. Então, ou seja, pessoal, olha o benefício, digamos assim. Se você foi decapitado durante a grande tribulação, porque você não aceitou a marca, não adorou a sua imagem, né? Na sua mão ou na testa, você vai ser ressurreto no final desses 7 anos. E você vai reinar com Cristo, você vai receber um corpo glorificado. Mas aqueles outros mortos que morreram antes, é o que a própria Bíblia está dizendo, não reviveram até que os 1000 anos findassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Vamos continuar, pessoal. Abençoar, olha lá. Eu nem tinha visto, mas é justamente isso, porque Jesus já fala isso outras vezes. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Pessoal, isso aqui não é modo de dizer, tá? Isso aqui é literal. A gente vai reinar, nós vamos ser reis e sacerdotes com Cristo. Não é modo de dizer, você rei. Não, é literal. Deus vai dar uma coroa, vai dar um espaço. É que a gente não ouve falar muito disso de forma literal, né? A gente só lê isso aqui. Vou explicar pra você, América. Boa noite. Então a gente nunca vê isso aqui de forma literal. E é de forma literal. Deus ele vai dar um espaço para cada um e vai falar, você vai cuidar desse espaço aqui, esse espaço é seu. Você vai ser rei sobre esse lugar. Você vai ser sacerdote sobre esse grupo de pessoas. E sobre quem são os súditos? São as pessoas que passaram pelos 1000 anos sem morrer, sem se curvar a besta e não morreram, que não vão ter o corpo glorificado, que vão continuar casando, vão continuar vivendo, etc, etc. Tá? Eu tava vendo um vídeo seu, vamos lá, pessoal, olha a pergunta da América. Eu tava vendo um vídeo seu agora. O que é aguardar o azeite? Guardar o azeite, ela quis dizer. Pessoal, para vocês entenderem, isso significa, de guardar azeite, é sobre a parábola das 10 virgens, que 5 guardaram azeite para colocar nas lamparinas. Quando o noivo casava, antigamente no casamento hebreu, ele colocava azeite nas lamparinas. E quando vinha o noivo, as virgens que não tivessem azeite na lamparina, elas não conseguiam enxergar que o noivo estava vindo. Então elas são as virgens imprudentes, que não guardaram azeite. E o que é guardar azeite, então, de forma prática? Guardar azeite, pessoal, é estar preparado a todo momento para a volta de Cristo, para que a gente não seja pego como ladrão, para que ele não venha como ladrão para a gente, entendeu? Porque a gente estava atento, a gente estava se santificando, a gente estava se arrependendo, a gente estava aguardando todo momento. A gente não é o tipo de pessoa que fala assim, já fazem 10.000 anos que Jesus está voltando e nunca volta. A gente não é esse tipo de pessoa, por isso é o guardar azeite, entendeu, pessoal? Viu? Como você indica para quem é novo convertido? Indica o que, irmão? Irmã, vi um vídeo seu que fez muito sentido sobre os tronos e o que está faltando, que seria os répteis. Exatamente, pessoal, são as serpentes, né? Vamos lá.
A derrota de Satanás. E quando completaram-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Então, ó, aqui... Camila, obrigado pela rosa, viu, América? Camila, é ler a Bíblia, tá? Se arrepender constantemente dos seus pecados, ter um coração verdadeiro com Deus, não ficar se escondendo como Adão fez, tá? Se você pecou, você tem o coração, tem a humildade de assumir, pedir pro Espírito Santo te guiar em toda a verdade, pedir para ele mostrar em você o que você tem que corrigir na sua vida, o que você tem que se limpar, tá? É sobre isso, pessoal, é sobre ser sincero com o Criador. Essa é a caminhada do cristão, não ficar se ocultando, tá bom? Lembrando que elas eram imprudentes, ou seja, simboliza a igreja mesmo, mas quem está dormindo. Justamente, essas na verdade, o Clau Carioca, essas são as que são... Obrigado pela rosa, Camila. Essas são as que não guardaram, as virgens que não guardaram, elas não são a noiva, tá? Quem que elas são? Elas são aquelas que eram próximas à noiva, que também foram convidadas para o casamento. Ou seja, elas também foram convidadas para bodas do Cordeiro, tá? Elas foram convidadas, porém, elas não guardaram azeite. Então elas não perceberam quando veio o noivo e por isso elas não participaram, tá? Então é por isso que a gente tem que participar, que é guardando azeite, pessoal. E quando completaram-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para as ajuntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. Ó, eu vou dar uma explicação disso. Obrigado, viu, Camila, pela rosa, e obrigado, ô misterioso. E quando a pessoa não consegue ler a Bíblia, não consegue, por que a pessoa não consegue ler a Bíblia? Por qual motivo que ela não consegue ler a Bíblia? E eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo e saiu do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no fogo de enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. Agora sim, pessoal. Vamos lá, vamos interpretar isso aqui, ó. Então, depois dos 1000 anos, Satanás foi solto da sua prisão para tentar as nações. E sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra. Só que quem que ele vai tentar? Quem que ele vai tentar enganar? Né? Ele vai tentar enganar as pessoas para a guerra de quê? De Gog e Magog. Tá falando aqui, ó, Gog e Magog, né? Só que quem são essas pessoas, pessoal? Essas pessoas, pessoal, são aqueles que repovoaram a terra, são aqueles que não têm o corpo glorificado, esses que têm a capacidade ainda de serem tentados, porque quem tem o corpo glorificado e incorruptível não vai se voltar contra Cristo. Quem vai se voltar contra Cristo é grande parte das nações, tá? Essas nações que não têm o corpo glorificado e provavelmente, pessoal, vão ter inveja de Cristo. Como que eu sei disso? Pessoal, o livro de Zacarias, se vocês lerem, ele tem lá a profecia sobre esses tempos dos 1000 anos. E lá Zacarias diz o seguinte, que todo ano, tá? Que todo ano as pessoas vão ter que subir até Jerusalém para dar prece ao rei, para prestigiar o rei, né? Isso é todas as pessoas da terra. Só que também Zacarias diz que tem pessoas que não subiram. Mesmo com Cristo aqui, teve pessoas que falaram, eu não vou não. Eu não quero saber de Cristo não. Ele que se vire lá. E não vão querer subir até Jerusalém para adorar o rei. Tá, pessoal? Então são essas pessoas que vão ser tentadas por Satanás, que vão se juntar na guerra de Gog e Magog, junto com Satanás, né, que é o dragão, a antiga serpente, para lutar contra Cristo e o seu exército. E quem é o exército? É o Cristo, é os anjos e somos nós, se Deus quiser, que vamos ter o corpo glorificado para essa batalha final. Tá bom, pessoal? Deixa eu ler o que vocês estão falando aqui. É porque tudo que ler é diferente, não consigo entender a Bíblia, fica distorcido. Me ajuda, irmão. Ana, você precisa ler a Bíblia, a interpretação da Bíblia não é pelo seu poder, tá? É pelo poder do Espírito Santo. Então, antes de você ler, você tem que sempre orar para Deus te dar a interpretação correta das Escrituras, tá bom? Senão, de fato, você não vai conseguir ter a interpretação correta sobre aquelas palavras. Então, sim, você precisa sim sempre pedir a interpretação para o Espírito Santo te dar a interpretação das Escrituras, tá? Ou você pode ouvir audiobook, né? Lá no, por exemplo, no YouTube, você coloca lá que você quer ouvir o Apocalipse, aí você ouve em audiobook, mas não é aconselhado. Se você sabe ler, leia, pessoal, leia. O importante é ler, tá? Gog e Magog são 2 cidades, tá? E obrigado pela rosa.
Eu acho que não, você não foi amaldiçoada não, tá, Ana? Sai dessa rua escura aí, sai desse pensamento que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, você conseguir interpretar como não. Se você de fato fosse amaldiçoada, nem aqui você ia estar, que você não ia estar aguentando essas palavras aqui, tá bom? Não tem nada a ver uma coisa com a outra não. E o diabo os enganava, foi lançado no fogo lá de enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para sempre. Então a gente vê o que, pessoal? Que aqui tem a besta e o falso profeta no lago de fogo, mas não o diabo. Então o que a gente observa aqui? Quem que é a besta? Pessoal, a besta é o anticristo. Só que o anticristo não é o diabo. Como assim o anticristo não é diabo? Não, o anticristo, pessoal, ele é um homem, ele é uma pessoa. É uma pessoa do qual o diabo entra nele. Tá? E eles que estão lá no fogo. Depois o diabo é liberto, né, por um tempo para enganar as nações, mas o anticristo e o falso profeta continuam lá, eles não saem. E depois o diabo é lançado lá novamente para sempre e sempre, tá? Mas Camila, não precisa me chamar de pastor, tá? Pode me chamar de Lucas mesmo, tá bom? Eu até prefiro, tá bom? Que me chame de Lucas. Ou de Serpa. Pode me falar como as pessoas que ficarão na terra serão conduzidas ao arrependimento? Elas serão conduzidas para o arrependimento de duas formas, tá, pessoal? A primeira das formas é pelos 144 mil. Esses 144 mil, pessoal, eles são os que são selados que a gente viu nas lives anteriores, tá? Estes têm uma missão especial no fim dos tempos. Eles vão ficar aqui e vão dar testemunho da palavra para que as pessoas se arrependam, tá bom, pessoal? E a outra forma, pessoal, é através das duas testemunhas que vão ficar em Jerusalém, tá? Eles vão ficar lá pregando, fazendo muitos sinais e maravilhas, vão lançar fogo da boca, transformar água em sangue, mudar o clima e vão pregar durante, se eu não me engano, durante 3 dias e meio, durante 3 anos e meio. Depois eles vão ser mortos e depois na frente de eles vão pregar por um tempo, depois vão ficar mortos por 3 dias e meio, isso. E depois eles vão ser ressuscitados na frente de todo mundo. Todo ele vai ver eles sendo ressuscitados e subindo aos céus. E as pessoas vão entrar, lógico, vão ficar abismadas com isso acontecendo, vão ficar, meu Deus, era verdade, né? Mas como a gente leu ontem, as pessoas vão continuar blasfemando contra Deus. Obrigado pela rosa, tá, ô misterioso? Depois que eu sair da igreja, eu nunca mais consegui ler a Bíblia. Então, você tem que orar para Deus e pedir justamente isso, Ana. É tudo sobre Deus, Ana. Você tem que, então, orar para Deus isso. Deus, eu preciso ler a Bíblia. Eu quero ter forças para ler a Bíblia. Me dê a interpretação para ler a Bíblia, tá? Fala comigo de uma forma diferente. E é assim que a nossa sinceridade tem que ser com Deus, tá, pessoal? Então, vamos lá. Capítulo 21. Então, o que a gente está observando até aqui? A gente viu já 7 trombetas, a gente viu as 7 taças, a gente viu 7 anos de grande tribulação. Depois disso, a gente viu o quê? A gente viu os 1000 anos de reinado de Cristo, onde nós seremos sacerdotes e reis com Cristo, e também terão súditos, né, pessoal, que são aqueles que não terão um corpo glorificado, porque não é todo mundo que vai ter. E depois Satanás vai ser solto para poder tentar esses que não têm um corpo glorificado. Aí me perguntaram hoje, me mandaram uma mensagem no inbox me perguntando: ô Serpa, mas pô, não era mais fácil acabar tudo de uma vez? Por que Deus já não terminou tudo de uma vez? Por que Deus vai soltar Satanás de novo para tentar aquelas pessoas que não têm o corpo glorificado? Pessoal, é mais um filtro. É para que essas pessoas que não têm um corpo glorificado ainda, para que elas tenham a oportunidade de serem provadas ali, para que elas possam receber um corpo glorificado e possam receber a vida eterna. Por isso que o Criador permitiu isso, tá bom, pessoal? É justamente para isso. Explica os 2 jejuns. Clóvis, hoje a gente está focando mais aqui no livro de Apocalipse, tá? Mas a gente pode fazer depois uma live sobre esse jejum, ou no final da live eu posso te explicar. Se você estiver aí, você me chama que eu explico para vocês o jejum de Daniel, que é um assunto bem legal. Esse 13 atas, eu não sei, Luciana. O que eu não sei, o que eu tenho certeza, eu não sei o que é, mas eu tenho certeza absoluta do que não é. E o que não é
é o que a NASA diz para vocês. E isso eu tenho certeza absoluta que não é, tá? Porque tudo que vem da boca da NASA é mentira. Tudo que vem do SpaceX é mentira. O que eu vou falar para vocês vai doer, tá? Mas eu vou falar. Pessoal, aquilo tudo é uma grande mentira, tá? Aquilo lá é simplesmente para enganar as nações, para fazer vocês acreditarem que vocês são a evolução do macaco, para fazer vocês acreditarem que vocês são poeira estelar e vocês são insignificantes diante da criação do Criador. É para isso que existe a NASA, tá bom, pessoal? Não existe Rússia, não existe Estados Unidos, pessoal. Os anjos caídos vão até os reis das nações. Eles é que comandam esse mundo, pessoal. Não existe Putin, não existe Donald Trump, pessoal. É tudo uma farinha de um saco só, pessoal. Tá bom, pessoal? O que existe é o bem e o mal, pessoal. E o mal, as pessoas que são más, elas são todas influenciadas, que são os reis da terra, pessoal. Tanto que a gente viu que os grandes reis da terra, os 10 reis da terra, vão dar poder ao anticristo. Essas pessoas, pessoal, elas são todas influenciadas pelo capiroto, pessoal, tá? E Oliver, obrigado pelas 3 rosas, o misterioso também, obrigado aí pelas rosas. E a gente vive nesse sistema do engano, pessoal. A Bíblia fala que a gente vive em um firmamento. Pesquisem depois no Google. Firmamento. Coloca assim, ó, firmamento bíblico no Google e coloquem imagens para você ver, pessoal. É assim que são todos os antigos povos, pessoal. Sabiam disso, tá bom? Que a gente vive num firmamento, a gente vive num reino. A gente não vive num planeta, a gente vive num reino. Nós somos a coroa da criação, a imagem e semelhança do próprio Criador, pessoal. A gente não é poeira estelar, a gente não é insignificante, a gente não é um entre os milhões de planetas. Não, nós somos um reino específico do qual o Criador criou para que nós pudéssemos viver nesse reino como filhos de Deus, pessoal. Tá bom? Obrigado, Clorox, pela rosa, viu? Glória a Deus, a LN. Glória a Deus, honra e glórias ao Criador. Vamos para o capítulo 21, então? Capítulo 21. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e não havia mais mar. Então, pessoal, o que está falando aqui pra gente? Um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu havia passado e não havia mais mar. Esse primeiro céu e esse novo céu e nova terra, eles vêm depois do reinado de 1000 anos, porque o primeiro céu havia se passado. Qual é o primeiro céu? O primeiro céu é o céu que a gente vive agora, tá? Que é o... Não, pelo contrário, irmão, todos nós somos a imagem e semelhanças do Criador, tá? Essa é a imagem que Deus deu pra gente, sermos filhos de Deus. E a gente não é mais caído, nós não somos caídos de Adão. Nós éramos caídos de Adão quando a gente vivia sobre a lei. Presta bem atenção nisso, tá? Obrigado pela rosa, Camila. Nós éramos caídos de Adão, bem-vindo, Mel, seguidora. Nós éramos caídos como Adão quando a gente vivia sobre o jugo da lei. Depois que Cristo veio, a gente foi santificado através de Cristo. Então nós passamos novamente, nós fomos santificados novamente, tá, pessoal? Então a gente não é caído como Adão. A gente não é mais porque a gente aceitou Jesus como nosso Salvador. Nós éramos caídos, sim. Porque agora quem quer viver sobre o jugo da lei e não aceita Jesus Cristo, esses são caídos. Esses são filhos de Adão, tá? E não filhos de Deus, tá, pessoal? Vamos lá, século 21 não, pessoal. Século 21 eu ia falar, capítulo 21. Exatamente, Camila. Quando pedimos perdão, somos justificados como se não tivéssemos pecados nenhum. Justamente isso. Se o arrependimento no seu coração é sincero, é exatamente isso que você falou que acontece, tá, pessoal? A gente é justificado como se não houvesse pecado nenhum em nós, tá bom? Porque o pecado é perdoado e Deus, ele perdoa. Não sei, Natan, não sei. A Bíblia não fala sobre isso, então eu não posso falar Você perguntou o que eu acho, né? Então, assim, a gente não existe... A Bíblia fala, né, quando que o homem foi criado, né? Foi dentro ali dos 7 dias que foi criado Adão e Eva. Mas a gente já podia existir como alma ou como espírito, né? A lei hoje não existe mais porque Cristo falou que não veio para abolir a lei e sim cumprir.
Exatamente, misterioso, obrigado pelo presente. Não, ele não veio para abolir as leis e não veio, todos os dias, Camila, e não veio para abolir os profetas, justamente. Deixa eu explicar isso para vocês, pessoal. A gente não vive sobre o jugo da lei, ou seja, a gente não vive mais sobre o peso que a lei tinha sobre a gente. A gente vive através de Cristo, do sacerdócio de Cristo, e não do sacerdócio dos levitas. Tá, pessoal? A gente vive agora através do sacerdócio de Cristo e não dos levitas. Então a gente agora foi justificado. Porém, pessoal, a lei de Deus é eterna. A lei de Deus não muda, tá? O que está escrito ali como 10 mandamentos continuam sendo 10 mandamentos, mas a gente não é capaz de cumprir eles. Porém, pessoal, a gente tem que se esforçar, não para parecer bonitinho perante a Deus, mas para que a gente ama a Deus. Então, porque eu amo a Deus, eu quero cumprir o que Deus me manda, tá? Mas não porque eu quero ser hipócrita e jogar jugo na cabeça das pessoas, não, porque ninguém consegue cumprir, mas porque eu amo tanto a Deus que eu quero cumprir os 10 mandamentos. Eu amo tanto a Deus que eu quero honrar meu pai e minha mãe. Eu amo tanto a Deus que eu não quero mentir, nem roubar, nem destruir. Entendeu, pessoal? Exatamente, a gente não precisa sacrificar porque Cristo foi o sacrifício. Capítulo 21. Um novo céu, uma nova terra, e eu vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, eu já li essa parte, não havia mais mar, beleza. E agora vamos lá, pessoal. Agora presta bem atenção nisso aqui, tá? Enilda, eu não guardo o sábado de forma literal. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, vamos lá, pessoal, essa pergunta da Enilda é muito importante, pessoal. Existem dois extremos. Existem as pessoas das religiões que guardam sábado e tem as outras que não guardam e falam que isso não precisa mais guardar. E eu vou dar para vocês uma outra visão. Presta bem atenção, pessoal. Quando Jesus disse pra gente assim, ó... quando Jesus estava lá com os fariseus chegaram até ele e falaram assim, ó... você faz as coisas no sábado, aí Jesus usou uma parábola. Ó, se um cordeiro, né, se uma ovelha de vocês cai num buraco, vocês vão deixar de salvar a ovelha porque é sábado? Aí os fariseus ficaram sem saber o que responder, né? Então o que Jesus estava falando aqui, pessoal? Que Jesus quer a misericórdia acima dessas coisas. Então é claro, pessoal, se você tem que trabalhar, trabalhe. Se você tem que salvar alguém, se você tem que pregar a palavra no sábado, você pregue. Porém, se você pode descansar no sábado, você descanse não porque é uma lei, mas porque é um presente, pessoal. O próprio Deus descansou no sábado e Ele te deu o presente de poder descansar também. Mas o nosso descanso é em Cristo e todos os dias para nós se fazem santo em Cristo. Todos os dias são sábado. Porém, aí volta para outra coisa. Porém, a lei é eterna. Então, o sábado continua sendo sábado. Quem consegue guardar, que guarde. Quem não consegue, não guarde. Mas se você consegue, você guarda. Por exemplo, eu não trabalho de sábado. Por quê? Porque eu gosto de descansar no sábado, mas eu trabalho no domingo. Todo domingo eu trabalho. E eu penso, como que é a minha mentalidade? A minha mentalidade é a seguinte, eu não deixo de trabalhar, eu não trabalho no sábado, porque se até Deus descansou no sábado, por que eu não vou descansar? Então eu não trabalho. Mas se alguém me ligar e falar assim, olha Lucas, eu preciso que você venha aqui me ajudar, Serpa, urgente, eu tô precisando de uma palavra sua. Você acha que eu vou falar para essa pessoa, não, eu não posso te dar uma palavra porque é sábado? Era isso que Jesus queria dizer pra gente, pessoal, tá bom? Vamos lá. 21. E eu vi João e presta atenção, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu. Pessoal, descendo do céu. A gente está reinando durante 1000 anos na terra, pessoal. A gente só vai ficar no céu, de fato, durante os 7 anos. Tá, pessoal? Que 7 anos são esses? São 7 anos da grande tribulação. Depois a gente desce para a terra com Cristo para reinar durante 1000 anos. Depois do reinado de 1000 anos, o Satanás é solto, vai ter a batalha final e o que? Novo céu e nova terra serão feitos. Então vai ser uma nova terra que vai ser feito e um novo céu. E a cidade santa, que é a Jerusalém, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, vai descer do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz descendo do céu. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e ele será o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha que mistério aqui, pessoal, vamos lá. Antigamente, como que acontecia, pessoal? Como que acontecia, pessoal? Antes, o Deus, vamos lá, qual que era o processo, pessoal? Antes,
o Deus, ele só habitava dentro daquelas tendas dos judeus, daqueles tabernáculos, e depois dentro do templo, né, do primeiro templo e do segundo templo de Salomão. Era lá que Deus habitava. Depois que Jesus veio para a terra e morreu e ressuscitou, o véu foi rasgado. Então, o que o véu quer dizer? O que quer dizer que o véu foi rasgado? O que isso quer dizer, pessoal? Para você chegar no lugar do tabernáculo, onde Deus ficava, onde ficava a Arca da Aliança, tinha um véu gigante. E só podia passar por esse véu quem era sacerdote. Tá? Quem não era sacerdote não podia passar por esse véu e não podia ter contato com Deus. E o que quer dizer que o véu foi rasgado? Que todo mundo fala. Quer dizer que esse véu que separava as pessoas do quarto que ficava Deus, dos sacerdotes, foi rasgado. Então Deus passou a habitar entre as pessoas, dentro das pessoas, através do Espírito Santo. Só que aqui, pessoal, qual que é a diferença daqui? Aqui, pessoal, está dizendo que o próprio Deus vai habitar com a gente, tá? Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, agora o Deus está em nós. Né? O Deus está em nós. Aqui está dizendo que o Deus estará com nós. Deus estará habitando com a gente na terra, na Nova Jerusalém. Não na terra que a gente conhece, mas no novo céu e na nova terra. Tá bom, pessoal? Então vamos continuar. Só um segundo. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, e nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Pessoal, aqui tem outro mistério, tá? Aqui tem outro mistério. Então presta bem atenção para vocês, qual é o mistério daqui. Ó, Deus está falando o quê? E então não haverá... Pessoal, vamos dar um tempo aí no assunto do sábado, tá? Porque Deus quer saber de misericórdia, tá bom, pessoal? O sábado é coisa secundária, tá? Vamos prestar atenção aqui na palavra. Obrigado pela rosa, tá, Camila? Pessoal, presta atenção aqui. Ó, Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, não haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Porém, pessoal, quando que Deus está falando que essas coisas vão acontecer? Isso aqui, pessoal, não é depois da volta de Cristo. Oh, como assim, Serpa? Não é depois da volta de Cristo? Não é, pessoal. Isso aqui é depois do reinado de 1000 anos. Ou seja, pessoal, durante o reinado de 1000 anos, ainda haverá morte, ainda haverá tristeza, ainda haverá choro, ainda haverá dor e ainda as coisas não serão antigas e nem passadas. Por quê? Porque durante o reinado de 1000 anos, pessoal, nem todo mundo terá o corpo glorificado. Nem todo mundo vai reinar com Cristo e ser sacerdote. Algumas pessoas não terão o corpo glorificado e incorruptível. Então essas pessoas ainda vão morrer, ainda vão sentir tristeza, ainda vão sentir choro e ainda vão sentir dor, e as coisas não serão ainda antigas, mas serão presentes e não serão passadas. Obrigado pela rosa, Camila e o misterioso. Ou seja, pessoal, qual que é o nosso foco aqui, pessoal, para a volta de Cristo, para o reinado de 1000 anos? O nosso foco aqui, pessoal, é duas coisas. Ou ser arrebatado, tá? E receber o corpo glorificado num piscar de olhos, tá? Número 2, se você ficar na terra, pessoal, a gente tem que morrer como mártires. Porque se a gente morre como mártires, pessoal, e como que é morrer como mártir? É falando de Deus. Pode vir o capiroto, mas você vai continuar falando de Jesus. Tá? Você não vai só se esconder, você vai continuar pregando o evangelho para as outras pessoas. E se você morrer por causa do testemunho de Deus durante os 1000 anos, você será ressuscitado no final dos 7 anos para viver os 1000 anos com o corpo glorificado. Então, após o reinado de 1000 anos, vai ser feito novo céu e nova terra, vai descer a nova Jerusalém, aí sim Deus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, porque as coisas antigas são passadas. Por quê, pessoal? Por que não haverá mais? Porque nessa hora aqui, todo mundo que estiver na Jerusalém celestial, todas as pessoas que estiverem lá, terão sim o corpo glorificado, porque não vai haver mais morte. Tá? Então, se não há mais morte, automaticamente não existe mais pessoas com o corpo normal. Todos que estiverem lá terão um corpo glorificado. Tá bom, pessoal? Obrigado pela rosa, Ni. Deus te abençoe. Camila e o misterioso também. Vamos continuar. E aquele que está sentado sobre o trono disse: Eis que eu faço nova todas as coisas. E ele disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me: Está feito. Essa é forte, hein?
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Vou repetir. Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Dá-me dessa água, por favor. E aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os medrosos... Ai, Serpa, eu sou medroso. Pede o espírito de coragem. Os incrédulos... Ai, Serpa, eu sou incrédulo. Pede o espírito de fé, o dom da fé. E os abomináveis, e os assassinos, e os devassos, e os feiticeiros, e os idólatras. Opa, os idólatras, alguém aí faz imagem para si? Imagem de escultura? Tá aqui, ó, os idólatras. Alguém reza para qualquer pessoa, para qualquer anjo, para qualquer santo que não seja Jesus Cristo? Tá aqui, ó. E todos os mentirosos terão sua parte no lago de fogo que arde, no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A primeira morte é a morte que a gente pode morrer a qualquer momento. A segunda morte é a morte eterna. Obrigado pelos presentes, El Gatuno. O El Gatuno mandou 30 gatos. Valeu, El Gatuno. Deus abençoe a sua vida, tá? Então vamos repetir? Vamos repetir? Ou essa parte dói pra vocês? Ou essa parte aqui vocês têm medo? Essa parte vocês querem ocultar da Bíblia? Porque é essa parte que eu tô lendo que pode salvar vocês, tá? É essa parte que eu tô lendo que vocês podem identificar se vocês têm alguma coisa dessas dentro de vocês e pedir para Deus corrigir. Vou ler novamente então. Mas aos medrosos e incrédulos e aos abomináveis e assassinos e devassos e feiticeiros e idólatras e todos os mentirosos. O quê? Os mentirosos? Os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quem que é o pai da mentira? É Satanás. Se você é mentiroso, você serve ao seu pai, que é o Satanás. Se você não quer ser filho de Satanás, pede para Deus colocar a verdade dentro de você para que você pare de mentir. Tá bom, pessoal? Agora a gente vai ler sobre a Nova Jerusalém. Só que, eu preciso que vocês esperem um pouquinho que eu vou pegar água ali, pessoal, que eu bebi toda a minha garrafinha. Já volto, rapidinho. Voltei, pessoal. Vamos agora ler sobre a Nova Jerusalém. Viviane, obrigado pela rosa, tá? Deus te abençoe. Lucas, mas a salvação não é pela fé? A salvação é pela fé. E qual que é a fé? Se você acredita, se você tem fé em Jesus, você faz o que ele manda, né? Muitos eu direi naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E eu te direi abertamente: nunca vos conheci. Por quê? Jesus pergunta: por que você me chama de Senhor e você não faz o que eu mando? Senhor, pessoal, significa que você está debaixo da senhoria de alguém. E se você chama Jesus de Senhor, significa que você tem que fazer o que ele manda. Tá, pessoal? Você tem que ter obediência também ao Criador, tá? As obras são importantes, tá? A fé é o que vai te salvar. É você crer e ser batizado, você vai ser salvo. Mas exatamente, ô Daniel, a obediência é fé. Obediência é fé. E as suas obras, pessoal, na terra, elas são importantes também. Você não vai ser salvo por causa das suas obras. Isso você não vai, tá? Você não vai ser salvo por causa das suas obras.
Mas as suas obras são importantes. Por exemplo, a verdadeira religião pura e imaculada segundo a Bíblia, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, isso é uma obra. E outra, Deus fala que é pelas suas obras que o seu galardão no céu vai ser definido. Então vai ser através das suas obras. A sua salvação está garantida se você crê em Jesus e você é batizado. Ponto. Agora, o que você vai receber depois da terra e etc., isso tem a ver com as suas obras. Tá bom, pessoal? Gabi, obrigado pela rosa, tá? Deus te abençoe. Depende, Ana. O importante é que se você pode ser batizado nas águas, que você seja batizada nas águas sim. Tá bom? Você deve sim ser batizada nas águas se você pode. Ah, mas o ladrão na cruz... o ladrão na cruz não foi batizado e ele foi salvo. Pessoal, o ladrão da cruz não foi batizado e ele foi salvo porque era uma questão circunstancial. Ele aceitou Jesus na cruz, ele estava pregado ali, ele não tinha como sair ali e ser batizado, tá? Por isso que ele foi salvo. Agora, se você tem a possibilidade de ser batizado, seja batizado, pessoal. Tá bom, pessoal? Vamos lá, a Nova Jerusalém. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou limpar aqui a câmera aqui, ó, pra ver se desembaça. Tá embaçado pra vocês, pessoal, a câmera ou não? Ou tá de boa? Vocês acham que precisa limpar? Ah, então fechou. Então vamos lá. Tá dando pra ler, fechou. Então bora. E veio a mim um dos 7 anjos. Qual 7 anjos, pessoal? Aqueles que tinham as 7 trombetas. Lembra que a gente viu antes? Pronto. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças, cheio das 7 pragas, das 7 últimas pragas. E falou comigo dizendo, vem aqui e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro, que somos nós, né, pessoal? E ele levou-me em espírito, levou-me quem? João, a uma grande e alta montanha, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus. Então esta aqui, pessoal, é a Jerusalém Celestial, depois do reinado de 1000 anos. Tá bom? Obrigado pelas rosas, misterioso. Deus te abençoe. Peraí, eu vou tentar tremer um pouquinho menos, pessoal, desculpa. Aí. Tendo a glória de Deus, e a sua luz era semelhante à mais preciosa pedra, e semelhante à pedra de jaspe, clara como cristal. E tinha um muro grande e alto, e tinha 12 portões, e nos portões 12 anjos, e nomes inscritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao leste 3 portões, ao norte 3, ao sul 3 portões e ao oeste 3 portões. E o muro da cidade tinha 12... Obrigado, misterioso, Deus te abençoe, tá? E o muro... Peraí. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Tá, pessoal? E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e os seus portões e o seu muro. E a cidade está em um quadrado, e o seu comprimento é tão grande quanto a largura. E ele mediu a cidade com a cana de até 12.000 estádios. Seu comprimento, largura e altura são iguais. E ele mediu seu muro, 144 côvados, de acordo com a medida de um homem. Isto é, de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe. E a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Nossa, deve ser a coisa mais linda essa cidade, né? Obrigado pela rosa, viu, misterioso? Deus multiplique aí pelo fortalecimento. E os fundamentos do muro da cidade estavam decorados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia e o quarto esmeralda. Depois que eu terminar o capítulo, eu vou dar uma atenção no chat, tá? Amanda, obrigado pela rosa. Pela rosa não, pelo presente, GG. Deus te abençoe, tá? O quinto, sardônica, o sexto, sárdico, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo,
Nossa, que pedra difícil. Crisópraso, o 1º jacinto e o 12º ametista. E os 12 portões, pessoal, os 12 portões eram 12 pérolas. Cada respectivo portão era de uma pérola. E a rua da cidade era de ouro puro, como se fosse vidro transparente. Nossa, pessoal, deve ser a coisa mais linda essa cidade, né? E eu não vi nela templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo dela. Olha só, pessoal, presta atenção nessa parte aqui. Vamos lá, vou repetir para vocês. Na Nova Jerusalém, depois dos 1000 anos, pessoal, que vai descer do céu, não tem templo. Por quê? Porque o próprio Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro serão o templo nela. Então ele vai estar lá, pessoal. A gente vai habitar com Deus, tá, pessoal? Com Deus e com Cristo na Nova Jerusalém, pessoal. Tá bom? E a cidade, olha essa parte é forte, pessoal. A cidade não tem necessidade de sol nem de lua, porque nela brilhem, para que nela brilhem, porque a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua luz. Pessoal, a própria glória de Deus e a própria Cordeiro vão iluminar a Nova Jerusalém. Então não vai, como vai ser novo céu e nova terra, nesse novo céu e nova terra não vai existir mais sol e lua. Tá, pessoal? Não vai mais existir sol e lua. Por quê? Porque o próprio sol será o Cordeiro e Deus que vão iluminar aquela cidade. Tá bom, pessoal? E as nações daqueles que são salvos andarão em sua luz. E os reis da terra trazem-lhe sua glória e honra. E os portões nunca serão fechados de dia, porque ali não haverá noite. Então vai ser sempre dia, pessoal. Sempre dia. A gente vai estar com o corpo glorificado na luz do Criador. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, nem o que quer que pratique abominação ou crie mentira, mas só quem? Os inscritos, os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, pessoal. Tá bom? Só esses que vão entrar, pessoal. Obrigado pela rosa, misterioso. Deus abençoe. Deus multiplique aí na sua vida, tá bom? Agora a gente vai começar o capítulo 22, mas antes disso, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Ani disse, ó Deus, como tu és perfeito, mais pura verdade. Depois, frase, Deus nos perdoa todos os dias e ele não teve perdão. Ele quem? Não sei quem. Nós vamos lembrar da vida, o único que não teve perdão é Satanás. Porque ele já vivia direto com Deus. Se for esse que você está falando, tá? Por que ele não teve perdão? Porque ele já vivia com Deus, ele conhecia a glória máxima de Deus, ele conhecia a lei perfeita de Deus. E ele tinha o corpo glorificado. E mesmo assim ele decidiu trair, tá? Mesmo assim ele decidiu ser soberbo. Por isso que ele não teve perdão, tá? E Deus é justo. Nós vamos lembrar da vida que tivemos na Terra? Vamos lembrar sim, só que os nossos sentimentos de dor, essas coisas vão ser todos ressignificados, né? E a glória de Deus vai ser tão grande que a gente não vai nem lembrar das coisas ruins que passaram. Misterioso, obrigado pela rosa. Ni, obrigado pela rosa. Pelas rosas, né? Não teve perdão, frases motivacional disse. E o misterioso mandou uma rosa. Então, Thiago, eu sempre faço essa dinâmica, tá? No final de cada capítulo eu paro um pouquinho para dar uma atenção para vocês, para ver o que vocês estão falando, para ver se vocês estão conseguindo acompanhar a leitura, porque senão eu fico igual um maluco falando sozinho, né? tem que ter o equilíbrio. E eu gosto, né, pessoal, de falar com vocês, tá? Eu gosto, então tenham um pouquinho da paciência, mas eu agradeço pela dica aí que vocês me deram. Vamos ler o capítulo 22. Viu, Thiago? Muito obrigado, Deus te abençoe. É por isso que somos tentados, depois temos perdão e ele já está condenado. Justamente, ele tem ódio da gente. Vamos reconhecer com toda certeza absoluta, né? 22. Vamos lá. Fica com a gente, Thiago. E ele mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua rua, olha lá, pessoal, um rio puro de água da vida. É uma água que você bebe e você recebe vida. Imagina só, pessoal. No meio da sua rua, e em cada lado do rio,
havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de fruto, e dava o seu fruto todo mês. E as folhas da árvore eram para a cura das nações. Olha que lindo, pessoal. E não haverá mais maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão. E eles verão a sua face, e seu nome estará nas suas testas, e ali não haverá noite. E por que não haverá? A gente já viu, porque a glória de Deus vai estar lá, né? Vai iluminar o local. E eles não serão necessitados de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo o sempre. Vamos para a próxima página. O Vilma, obrigado pela rosa, misterioso, obrigado pelo GG. E a Ni mandou 7 rosas. Obrigado, Ni. Pessoal, olha que coisa mais linda. A gente terminou o Apocalipse em 3 dias. A gente começou antes de ontem e a gente vai terminar hoje. Para honra e glória do nosso Criador. Foi a coisa mais linda essa leitura. Eu já upei a primeira parte, que é do 1 ao 15 no meu canal do YouTube. Hoje ou amanhã eu vou upar a parte 2, que é do 15 ao 18. E agora a gente está finalizando do 19 até o 22, que é o último capítulo. Tá? E aí depois a gente vai começar outro livro, que eu vou pedir discernimento para o Espírito Santo, ver qual é esse outro livro, mas provavelmente vai ser o livro de Daniel, tá? Vamos lá. A vinda de Cristo. Nossa, vamos lá, pessoal, vamos lá. E ele disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Tá? Então essas coisas vão acontecer ainda, tá, pessoal? Aí sim, hein, ô misterioso. Legal que você tá desde o início. Eu sei que você tá desde o início porque eu vejo você aí sempre, comentando, fortalecendo a live. Obrigado, tá? Agora eu vou ler até o final, depois eu leio o chat. Eis que eu venho rapidamente. Abençoado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Qual livro? O livro de Apocalipse. Tá? E eu, João, vi estas coisas e as ouvi. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas. Ou seja, pessoal, foi um anjo que mostrou todas essas coisas do livro de Apocalipse e o João, o abençoado, foi lá e se prostrou diante do Deus que mostrou essas coisas para ele. E olha o que o anjo me disse. Olha o que o anjo disse para ele. Atenta para que tu não faças isto. Pessoal, tem pessoas que se curvam para a estátua. E o próprio anjo do Senhor disse, atenta para que tu não faças isso. O próprio anjo disse, porque eu sou teu conservo e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardaram as palavras deste livro. Adora a Deus. Pessoal, tem pessoas que se curvam para a estátua de gesso, enquanto um próprio Deus, na frente de João, que era um apóstolo, falou para ele não se prostrar perante ele, somente a Deus. Pessoal, tá? E ele disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Aquele que é injusto, continue sendo injusto. Aquele que é impuro, continue sendo impuro. Aquele que é justo, continue sendo justo, e aquele que é santo, continue sendo santo. E eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a... Olha lá, pessoal, vocês perguntaram das obras. Falei para vocês, ó, para dar a cada homem conforme a sua obra. Então a salvação é pela fé, mas é a recompensa que está com Cristo é para dar a cada homem conforme a obra de cada um. Tá bom, pessoal? Conforme o que cada um fez aqui nessa terra. Tá bom, pessoal? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último. Peraí. Deixa eu virar aqui. Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos. Ué, mas vocês não tá, mas a gente... A obra, irmão, é levar a palavra de Deus, é pregar o evangelho, é cuidar dos órfãos e das viúvas, é obediência. Essa é a obra de Deus. Obrigado pela rosa, Vini. Deus te abençoe. Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, ou seja, a lei de Deus é eterna, para que eles tenham direito à árvore da vida
e possam adentrar pelos portões da cidade. Porque ficarão de fora. Quem que vai ficar de fora? Quem que vai ficar de fora? Os cães, os feiticeiros, os devassos, os assassinos, os idólatras, ou seja, quem se prostra para anjo, o próprio livro está falando, pessoal, eu acabei de ler para vocês, não estou inventando isso não, tá? É o livro que está falando de Apocalipse. Os idólatras e quem quer que ame e pratique a mentira, ou seja, qualquer que ame a mentira, ou aqueles que praticam também a mentira, ficarão de fora. Pois é, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi e a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E aqueles que ouvem, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. Dá-me dessa água, Jesus. Porque eu testifico a todo homem que ouvir as palavras da profecia deste livro. Ou seja, para vocês que estão ouvindo nesse momento a live, pessoal, se algum homem lhes acrescentar alguma coisa nesse livro, pessoal, se qualquer homem acrescentar qualquer coisa nesse livro de Apocalipse, pessoal, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se algum homem retirar alguma das palavras do livro desta profecia, pessoal, Deus excluirá a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente eu venho rápido. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Nossa, forte, hein, pessoal? Obrigado pela rosa, América. Que isso, pessoal, que bênção, gente. Nossa, a gente leu o livro de Apocalipse inteiro em 3 dias, com várias pessoas na live. Meu, nossa, que coisa, foi boa, né, pessoal? Foi bom demais.